Uhum. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal! Quanto tempo aqui sem vocês? Sim, a gente ficou um tempinho aí, pegou uns diazinhos sem gravar, de férias, para a gente poder curtir também, aproveitar as férias. E agora estamos de volta com esse vídeo que tem um tema, eu acho que é importante para a gente falar aqui, algo que acho que a gente nunca trouxe, né, nada muito correlacionado, né? Uhum. Que é como a Lacte trabalha com o envelhecer. Isso, porque eu acho que é um processo humano e que é importante a gente trazer uma perspectiva de como trabalhar de forma valorosa nesse processo de envelhecimento do ser humano. Isso aí. Aí eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Acho que a gente tem um mundo, um contexto que não lida bem, né? Uma cultura que não lida bem com o envelhecer. Então, assim, parece que envelhecer, quando a gente fala a palavra envelhecer, parece que ela está sempre muito fusionada com coisas ruins, Com limitações, com perdas, né? com perdas, limitações, pioras. Então, Uhum. coisas não desejadas pelo ser humano, normalmente, na nossa cultura, pelo menos, né? Na cultura ocidental. O que a gente pode ver é que culturalmente, acho que a gente tem algumas fusões cognitivas durante esse processo de envelhecer. Por exemplo, nós, enquanto mulheres, já tem toda uma ideia de, tá envelhecendo, não tá mais tão desejada, como qualquer coisa do ser mulher em relação a isso, né? Mas o envelhecimento entra nessa questão de não ser tão desejada, aí tem cabelos brancos aparecendo, e será que eu deixo meus cabelos naturais ou eu pinto? Aí tem todo um processo agora de rejuvenescimento facial, Lindsay Lohan fazendo aquelas coisas que parece que tem 20 anos de novo. Então, Uhum. temos todo um contexto cultural que vai reforçando a cada gênero o quanto parece algo ruim envelhecer e quanto não deve ser mostrado. Eu falei aqui do recorte de mulher, né, do gênero feminino, mas temos também o gênero masculino, que também tem a ideia do provedor da família, do lar, daquela pessoa que faz tudo dentro de casa, prega as coisas, conserta, e de repente, com o processo de envelhecimento, já vem algumas dores nas articulações, algumas limitações natural da idade, Uhum. até em questões de sexualidade. O Sim, quanto isso também começa a se tornar algo considerado ruim, e que aí a gente sim. tem muito esse sinônimo, sabe, de envelhecer é algo ruim, a gente vai fazendo uma relação verbal disso. Disso. E eu vejo que nos homens, né, a mulher tem muita estética facial, ou pintar o cabelo, e eu vejo que o homem tem uma relação muito ruim, no geral, claro que cada um varia, com a calvície, Uhum, eu ia né? falar isso também. Eu acho que tem uma relação muito ruim com a calvície, com a perda de cabelo, que ocorre com o processo do envelhecer e tal. Então, várias pessoas procurando implantes capilares e outras situações. Então, como isso é difícil. Mas eu acho que, para além das questões psicológicas, eu acho que é bem importante a gente falar do envelhecer, que com o tempo, e não só em idosos, eu acho que a gente vai vendo isso já em adultos, o envelhecer, ele traz consigo mudanças físicas. Eu Uhum. acho que esse é um ponto muito importante. E não só mudanças estéticas que a gente trouxe aqui na questão feminina, em relação ao rosto, ou até o corpo, ou então na questão masculina, com essa preocupação com a calvície e outras questões, mas ela traz mudanças físicas no indivíduo, de vários tipos, né? Cognitivas, ela traz limitações relacionadas a. Então, assim, pode ser que com o tempo a pessoa, para ela poder fazer uma tarefa, ela vai demorar mais do que ela demorava antes. Uhum. Ela ainda é capaz de fazer, mas pode ser que demore Com um um pouco tempo diferente. isso. E também limitações físicas, né? Como o corpo vai responder a isso? Eu acho que assim, uma das Uhum. primeiras coisas que a gente sente no processo de envelhecer, até falo sobre mim, porque eu acho que isso é uma coisa que eu já sinto, é o cansaço. Então, assim, para fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, hoje eu me sinto um pouco mais cansada. Claro que eu sei que com o tempo eu vou me sentir ainda mais, né? Uhum. Então, mas eu acho que assim, eu me sinto um pouco mais cansada do que eu me sentia antes. E isso é uma coisa que impacta na gente. Uhum. Com certeza, porque aí vem, acho que todas essas fusões sociais, um contexto cultural, e da própria pessoa que talvez criando algumas fusões cognitivas a partir dessa ideia de poder e não poder, de ser possível ou não, de comparação até com o próprio eu do passado. E, e acho que aí entra um primeiro processo que a ACT trabalha, que é a aceitação. Porque eu acho que assim, muitas pessoas passam um tempão tentando fazer as mesmas coisas que faziam no passado.
Da mesma forma que fazia no passado, sem conseguir olhar que agora o seu corpo, o seu cognitivo, ele está respondendo diferente. E que fazer isso, tentar reagir como eu reagia no passado, que eu tinha um outro contexto, possivelmente vai ser um grande gerador de sofrimento. Com certeza. E aí eu fico aqui pensando o quanto acho que é importante nós, terapeutas, estarmos abertos também a esse contexto de mudança na vida dos nossos clientes, o quanto algumas coisas vão mudando para eles, para que a gente possa acolher de uma forma validativa das mudanças que estão acontecendo e conseguir encontrar a forma de uma flexibilidade psicológica. Então vai depender muito de contexto a contexto. E até ajudar os nossos pacientes a identificarem essas mudanças, porque às vezes eu acho que assim, a dificuldade em aceitar e a esquiva é tão grande que nem eles conseguem identificar as mudanças. Eu falo isso também pelo cansaço, mas eu acho que a gente pode entrar em um tema que hoje tem sido muito falado e não era há pouco tempo atrás, que é a questão da perimenopausa e da menopausa, o quanto isso também gera mudanças cognitivas, mudanças físicas, e que alteração de sono, de humor, e que às vezes nem os nossos pacientes conseguem identificar. Tipo, a vontade de ser como era antes, ou fazer as coisas como fazia antes, é tão grande, e essa luta é tão intensa, que nem eles conseguem identificar que houveram mudanças. E como é abrir um espaço para essas mudanças de uma parte que ainda é o meu eu, mas num contexto diferente. Isso aí. Então, eu acho que é esse ponto, que o contexto mudou e que esse contexto vai exigir adaptações, vai exigir flexibilidade psicológica. E quando acho que a gente começa a falar desse envelhecimento, pensando a idade avançar cada vez mais, também é um outro contexto importante da gente estar preparados, porque hoje, se a gente vê aquelas pirâmides de previsibilidade de faixa etária, o número de idosos é muito maior do que, por exemplo, de natalidade, de crianças nascendo. Então, a gente tem visto cada vez mais. E os idosos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a partir de 60 anos. Mas só que, como é o envelhecer hoje, no nosso momento atual, ano 2026, será que esses 60 anos se encaixam com o que foi considerado lá atrás? Como que uma pessoa pode vivenciar esse processo? E na terapia? Quais são, às vezes, as buscas, as dificuldades que nós, enquanto terapeutas, também podemos encontrar? Então, quando, às vezes, eu tenho que encaminhar algum caso, paciente com mais de 60 anos, que dificuldade que eu encontro de ter um terapeuta para encaminhar? Porque alguns dizem, eu não consigo, eu não dou conta. Muito similar com o de criança, que a gente estava falando no nosso vídeo anterior. E aí eu fico aqui pensando, mas quais são as dificuldades? E aí vai surgindo. Então, a dificuldade, às vezes, de compreender, de ter essa troca de perspectiva, dessas mudanças que elas vão acontecendo, não necessariamente a partir dos 60 anos, mas é o processo de envelhecimento como um todo. Então, são essas mudanças, são as perdas de papéis, são perdas de pessoas queridas ao redor, perdas de funções na vida que ela exercia. Então, é um contexto de alguns lutos presentes e também de várias rigidez comportamental, porque a gente está falando aqui de uma história de 50, 60, 70 anos de aprendizado de um comportamento. Então, essa é a dificuldade, às vezes, dos terapeutas. Eu acho que assim, às vezes os pacientes, mas falando daqueles que são mais idosos, eles chegam no consultório e dizem assim, a vida inteira eu fui assim, não é agora que eu vou mudar, de uma fusão cognitiva muito intensa, que, como se houvesse mais tempo na vida para ser diferente ou para mudar. E eu acho que essa fusão se generaliza também para os terapeutas, que às vezes eles acham assim, a pessoa idosa não vai mais mudar. Então, o que eu vou fazer dentro desse processo? Como é que eu vou atender essa pessoa? Isso, e daí eu acho que a gente tem que pensar várias questões ali. Primeiro se essa pessoa quer mudar, porque isso não é só para o idoso, tá? Eu acho que para qualquer idade. Então, às vezes, nós, terapeutas, eu vejo isso muito no comportamento do terapeuta. O terapeuta quer mudar o paciente. No geral, ele quer mudar o paciente. E ele por quê? Porque ele olha para aquela vida do paciente, ele vê uma perspectiva de vida melhor dentro do seu ponto de vista. Só que nem sempre o paciente quer mudar. Às vezes ele quer vir para a terapia para ter alguém para conversar sem julgamento. Ele não necessariamente. E esse é o ponto.
Uhum. Esse é o ponto principal, sabe, Tati? Que eu acho que trabalhar com idosos é abrir mão também, da mesma forma como crianças, daquela expectativa, daquela idealização que a gente tem de uma sessão planejada, formulada para adultos, por exemplo. A gente vai chegar na sessão, e aí, o que teremos hoje? Às vezes, o terapeuta, ele representa a escuta não punitiva, o reforçamento diferencial, porque no contexto, pode ser que ele não tenha contato com outras pessoas, que isso é muito comum, pode ser que a família puna de alguma forma o comportamento dele, a fala, as coisas que ele gostaria de compartilhar. Então, a terapia, muitas vezes, é este lugar de escuta ativa, de um reforçamento diferencial. Então, nem sempre serão todas as sessões de intervenções. Algumas serão mais de acolhimento, de escuta. Outras podem ser com uma troca de perspectiva, solicitação de reflexão, mas sempre mediando o que vai fazer sentido de momento a momento e até do vínculo terapêutico que está ou não estabelecido. Com certeza, eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar, assim. Daí se a gente faz assim, então se não for para mudar a pessoa, eu não quero ser terapeuta dela, mas espera ali, né? Mas assim, o que essa pessoa quer dentro do processo terapêutico? E isso também, a gente fala isso como idoso, porque eu acho que isso aparece bastante, mas isso também está presente no processo terapêutico de adultos e adolescentes. Às vezes aquela pessoa vem ali, e pensando especificamente no idoso, porque falar o que ela diz para gente, para outras pessoas da família, pode gerar punição e pode gerar preocupação. E às vezes é uma pessoa que não quer preocupar, né? Até porque, pela perda das suas funções ou limitações físicas ou cognitivas, ela possivelmente já está precisando mais dessas pessoas ao longo da sua vida. Então, ela não quer trazer mais uma demanda. Exato. Então, eu acho que isso é bem importante para a gente olhar também. Aí, quando ela fala das coisas que são difíceis, ela pode falar para um outro indivíduo, né? Que não e aí tem... que eu acho que entra o ponto da flexibilidade do terapeuta, dele também lidar com o desconforto, de às vezes ouvir coisas desconfortáveis da outra pessoa, sem que signifique necessariamente uma resolução de problemas, de ter que resolver, mas estar aberto a ouvir, estar com presença e identificar como que a gente pode mediar a vida daquela pessoa de uma forma significativa. Porque aí acho que entra nessas fusões sociais que temos e que o idoso tem e que socialmente a gente reforça sem querer. Então, idoso não vai mudar. Para que eu vou mudar se eu tenho pouco tempo de vida? Não tenho mais tempo de fazer grandes mudanças. Então, essa ideia é muito fusionada e muito limitante. Então, acho que começar a trazer uma perspectiva para a pessoa de valores. O ponto diferencial com terapia com pessoas no processo de envelhecimento é sobre os valores. Porque a partir do momento que eu consigo acessar o que para essa pessoa é valoroso, eu consigo colocá-la em contato do momento a momento, né, naquele tempo que ela tem, independente se é 30, 40 anos, independente disso, mas o quanto ela gostaria de viver de uma forma significativa e como as suas relações, a vida que a rodeia. Isso, porque eu acho que assim, a perda da autonomia no envelhecer também, às vezes está relacionada com a pessoa estar ali esperando o momento. Então, uma pessoa está pouco ativa, esperando o momento em que ela não vai estar mais. Mas isso é muito preocupante, porque daquela pessoa, é comum ela entrar em depressão ou ter o humor muito rebaixado, porque ela acaba vivendo uma vida sem sentido. Porque assim, o que ela está vivendo de acordo com valores? Nada, ela fica esperando. Em pausa, como se ela desse uma pausa na vida. E aí, isso é extremamente preocupante, eu acho que quando a gente fala em termos de saúde mental. Com certeza. E sabe que isso me faz lembrar tantas coisas, sabe, Tati? Até o filme, aquele Up Altas Aventuras, que mostra a vida inteira um casal que vai guardando dinheiro para fazer uma viagem, e aí vai guardando e sempre vai surgindo oportunidade, outras coisas, prioridades, e essa vontade vai ficando de lado. E aí, quando a parceira, né, do personagem ali falece, é aí que ele vai se mover e fazer coisas que para ele tinham um significado, que para eles para eles, enquanto um casal, tinha um senso de vitalidade. E aí isso me faz pensar o quê? Que no processo de envelhecimento que a gente está falando, começa desde o aposentar. E aí, quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa. Não, quando eu me aposentar, eu vou viajar um monte. Não, quando eu aposentar, eu vou ter tempo para ficar com a minha família. E aí as coisas vão ultrapassando essa vontade, esse desejo que acontece no agora. E aí, às vezes, o aposentar chega junto com o envelhecimento e algumas limitações. E a gente precisa acessar como que é o viver com significado agora, no momento presente, dentro dessas limitações.
Então, sempre há tempo de viver coisas valorosas, né? Com qualquer idade da vida, a gente só precisa, às vezes, fazer algumas adaptações dentro daquilo que é possível, dentro daquilo, né, que envolve ali o processo do envelhecer também, com apoio em alguns momentos, para que seja possível, adaptações. Então, acho que esse é um ponto muito importante, para que a vida não fique em pausa, mas eu acho que, Ana, você traz uma coisa muito importante, acho que tudo vai basear em valores. Então, o que é importante para aquela pessoa? Para que ela possa viver isso, apesar das limitações que o envelhecimento impõe. Porque com os valores a gente vai começar a trabalhar junto a desfusão de algumas regras, a gente vai começar a trabalhar a aceitação pelo que vale a pena passar por alguns desconfortos, a conexão com o momento presente. Pelos valores a gente também consegue trabalhar o espaço para que ela se perceba nessa nova fase de vida dela, como é esse novo self, e que ainda faz parte dela, ainda é ela. Então, pelos valores que a gente consegue trabalhar o processo de Hexaflex como um todo. Como um todo. E eu acho que um outro ponto que a gente precisa pensar também é que, assim, às vezes quando a pessoa chega nessa fase da aposentadoria, se ela não fez um preparo antes, ela até sabe o que é valoroso para ela, mas ela não consegue viver isso por limitações financeiras. E para a grande maior parte das pessoas, a aposentadoria significa uma redução no rendimento. Ou então, uma família que precisa de ajuda. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar isso. A pessoa pode falar assim, mas eu não atendo, né, idosos. Mas, assim, é bem importante a gente pensar isso no preparo para a aposentadoria, desde muito jovem. Porque, assim, aos 20, 30 anos, a gente não pensa num preparo para a aposentadoria, né? E é algo extremamente importante, porque, assim, a gente sabe que, infelizmente, na nossa cultura, para a gente viver muitas coisas, a gente precisa de dinheiro. E, às vezes, para eu me engajar em atitudes que são valorosas para mim, eu preciso me preparar para esse momento que vai envolver uma redução de rendimento, que talvez torne a vida mais difícil. O acesso, talvez, a algumas coisas valorosas. Isso. E aí, acho que o processo do envelhecer é esse nosso olhar atento até comportamentos financeiros que a pessoa tem enquanto adulta, em comportamentos nas relações interpessoais e familiares enquanto adulta, e também, principalmente, com a saúde física, né? O autocuidado nessa questão. Então, o processo de envelhecer não é apenas para pessoas acima de 60 anos, ele começa desde a fase adulta que você já está atendendo no seu consultório. É a preparação para o envelhecer, né? Então eu penso assim, eu vejo hoje a minha endócrina já fala muito isso para mim, ela fala assim, olha, a partir dos 40 anos a gente tem uma perda de massa muscular no corpo. Então, assim, você começa agora a sua preparação para o envelhecer, que é a partir do fortalecimento muscular. Não é para você ficar mais bonita ou para você ficar mais forte, é para você ficar funcional na velhice. Porque se você não conseguir, pelo menos, manter a sua massa magra, você perde muita mobilidade. Então, aí você deixa de ser funcional. Então, acho que perder mobilidade é se afastar de possíveis valores, como independência, liberdade, segurança. Então, acho que é uma preparação que a gente começa muito antes, né, da aposentadoria, porque minha aposentadoria ainda está longe, ou dos 60 anos, que também está ainda longe para mim, mas, assim, o 40 já chegou, né? Então, assim, é uma preparação que a gente já começa muito antes disso, para entender aquilo que é valoroso para mim. Então, se a minha independência, a minha mobilidade é importante para mim, eu tenho que começar já. É no momento presente, onde a vida acontece. Onde a vida acontece. Então, eu acho que esse é o ponto importante. E já trazendo em momento presente também, eu acho que é uma outra coisa para a gente pensar. Eu acho que acontece ali, que é importante trazer para idosos nesse processo do envelhecer. Porque assim, é muito comum que o idoso fique preso a uma ideia de que quando eu era mais novo, tudo era melhor. Né? Então, sabe aquela frase, aquele clichê? Na minha época... eu já estou usando, tá? Com 30 anos eu já estou usando. Falo assim, na minha época, quando não tinha tecnologia de celular... Isso, na minha época as coisas eram melhores. E talvez, do nosso ponto de vista, elas eram mesmo, porque era o que a gente estava acostumado. Né? Mas não significa que elas serão melhores para todo mundo. Então, assim, isso faz com que, às vezes, a pessoa fique tão presa ao passado, a uma época que não existe mais, porque a nossa época de adolescente ou de criança já passou. E que ela não consiga viver o momento presente. Ou muito esperando, então a gente também é comum escutar de idosos assim, só estou esperando agora Deus me chamar.
Só estou esperando eu morrer. Né? Então, veja, será que a vida é uma espera? Ou a vida, o momento presente é uma oportunidade de você poder viver coisas valorosas? Então, você vê, Como, né, viver o momento presente? então, é muito comum que eu fique num passado bastante idealizado, de que as coisas eram melhores, ou fique pensando num futuro que, pode ser que eu não vou fazer porque não vai dar tempo, logo estou esperando eu morrer, né? Então, e aí vive menos o presente. Isso. E aí, veja, a gente está falando de fusões. Então, pessoas idosas têm uma tendência a ter uma rigidez cognitiva muito maior por conta das regras, contextos culturais que vivenciaram. Então, só o fato do contexto cultural das pessoas serem diferentes do atual, às vezes já pode gerar atritos, afastamento nas relações. E aí, com base nisso, vem as regras do como eu deveria, não deveria se comportar, como eu deveria, não deveria ser algumas coisas. E aí fica, às vezes, nessa ruminação, e essa ruminação afasta. Da mesma forma como tem vários idosos que eles ficam num comportamento de justificativa de causa e efeito, nessa fusão. Então eu tô desse jeito porque tal coisa lá atrás aconteceu comigo. E veja, não é diferente do que nós adultos também fazemos. Né? Então, a diferença é que, às vezes, é uma fusão de muito mais tempo ali, enraizada nessa justificativa de causa e efeito. Então, é importante a gente identificar ali qual é o menor ponto de flexibilidade dessa pessoa, para a gente ir acessando, a partir dos valores, um pouquinho mais de flexibilidade. Né? Então, tem essa parte da fusão cognitiva com isso, até do tempo de vida limitado. Para que eu vou fazer? Estou esperando Deus me chamar, só estou aqui esperando a minha hora. Tá, enquanto essa hora não chega, como você quer viver a sua vida no presente, com seus filhos, seus netos, as suas amizades, com a vida que te rodeia? Então, é começar a trazer mais desse acesso. Até porque, vamos lembrar que o maior índice de doença nos idosos é a depressão. E o número de suicídio é super alto também nos idosos. E justamente por conta disso, são muitas perdas. Perdas de papéis, perdas de amizades, famílias, enfim, como eu estava mencionando. E a nossa intenção é fazer o quê? Aumentar o número de reforçadores na vida dessa pessoa. E aumentar o número de reforçadores, a gente está falando de valores também. Com certeza, eu acho que esse é o ponto mesmo. E a gente que traz muito assim, as perdas das pessoas, às vezes são perdas reais, às vezes são perdas relacionadas a afastamento, como você estava falando ali, até relacionadas a conflitos geracionais. Então, é muito comum a gente escutar na prática clínica, tanto o idoso quanto o adolescente, a criança, o adulto, trazendo conflitos geracionais com a pessoa idosa. E tem a ver com o processo de envelhecer. Então, vira ali uma regra do que era certo na minha época, a pessoa tem que continuar, mesmo sendo de uma outra geração, fazendo aquilo que é certo. Aí isso vira um certo conflito que produz afastamento. E às vezes aquele idoso que está produzindo afastamento, às vezes sem perceber, porque está seguindo uma regra, uma fusão cognitiva, ele tem um valor na família. Com certeza. Que é difícil. E é por meio desse valor que a gente vai trabalhar. Essa flexibilidade psicológica, né? Entender que agora as coisas mudaram, que as coisas podem ser diferentes. Então... Aí a gente vem para um processo de aceitação junto com o self, de abrir espaço para identificar o que faz parte aqui dentro de mim, quando eu estou vendo e pensando que isso está errado, que não deveria, o que eu começo a sentir quando a pessoa não fala mais comigo, o que eu começo a sentir quando eu não me sinto ouvida por essa pessoa, o que eu começo a pensar. Então, a gente vai trazendo um trabalho de aceitação junto com o self como um conceito, porque isso é um outro problema também que a gente enfrenta no consultório, que idosos não sabem descrever, nomear as emoções, os eventos privados, porque contextualmente o tempo, né, que eles foram criados não foram ensinados, foi ensinado aqui, levanta, engole o choro e continua, né? Ou não foi nada, um contexto de muita invalidação e muita punição. Então, eles não estão acostumados também a descrever os eventos privados. E até, às vezes, em alguns contextos, até nem tem voz para isso, né? Como se eles virassem de novo crianças, porque precisam ser cuidados pelos seus filhos e, né, pelos seus netos. Então, eles vão sendo levados para onde os filhos e os netos vão para fazer aquilo que os filhos e os netos fazem, sem serem escutados. O que eu quero? Então, esse processo também é muito comum. A gente precisa pensar o que aquela pessoa quer. Será que ela gostaria de estar ali? Sabe, Tati, que você deu um exemplo na hora que me veio eu com meu pai na cabeça.
Meu Uhum, pai tem 62 anos, uhum, então ele tem tido alguns problemas de saúde, dentre deles, inicialmente ele está enfrentando algumas questões cognitivas vindo pela idade. uhum, E aí eu, na minha intenção, no meu valor de cuidado, comecei já a achar várias coisas, modo resolução de problemas. Não, você vai uhum, fazer um treino cognitivo, vai fazer reabilitação neuropsicológica, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele olhou para mim esse dia e falou assim: eu não quero, eu não tô com saco de fazer tudo isso. sim, E aí sim. eu falei assim: não, mas você tem que fazer por você, por não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando passou de noite, eu pensei assim: eu acho que eu preciso abrir um tempo para ele também aceitar o que está acontecendo Uhum, e abrir um espaço para que depois ele perceba a necessidade disso, uhum, sentir essa vontade, mas sem que eu também fique obrigando. E aí, quando você disse isso, Tati, eu fiquei pensando aqui o quanto eu acho que a gente, familiares também, e às vezes nós terapeutas também entramos nisso, na intenção de cuidar, de encontrar estratégias e vamos é. fazer isso, a gente também não abre espaço para o respeito do tempo e processo da outra pessoa. Isso. Eu até vou contar uma coisa que aconteceu, né? O meu pai já tem 80 anos, né? Aí, assim, que aconteceu com ele o ano passado e que me fez bastante refletir. E a minha mãe, ela é 16 anos mais nova que ele, né? Então, enquanto eu tenho um pai de 80, eu tenho uma mãe de 64. Então, a gente teria uma diferença significativa até na parte cognitiva e do envelhecimento dos dois. Eu me lembro que o ano passado eu estava com a minha mãe e com meu pai num lugar, aí eu e minha mãe queríamos ficar mais e meu pai não. Então, e aqui em Curitiba, eles não são daqui, eles não moram aqui e um lugar não familiar para o meu pai. E daí a gente falou para ele: olha, vai para casa que a gente encontra você depois. Assim, veio de uma não aceitação nossa, também de uma limitação dele, né? Meu pai dirige, é funcional e tudo mais. Aí, no meio do caminho, ele parou o carro, muito envergonhado, ligou para a gente e falou assim: eu não sei onde eu tô e eu não sei voltar para casa. Na hora que ele ligou, eu me dei um estalo, eu falei assim: "Como é que eu não pensei nisso antes?", que para ele talvez fosse muito, dirigir, olhar o GPS, entender um caminho, uma rua que ele nunca foi. Eu só coloquei a mão da minha mãe e falei assim para ela: "Não fala nada com ele, não briga com ele, porque é uma dificuldade e ele já está se sentindo mal o suficiente". Daí eu falei assim para ele: "Me manda a localização do seu celular que a gente vai aí pegar você". Hum, Porque assim, veja, não foi uma aceitação nossa, ele foi muito, eu confesso que foi muito triste para mim ver que ele passou o dia inteiro chateado. Depois, ninguém falou nada para ele. A gente foi lá, pegou ele, viemos para casa, tá. Só que foi muito triste, porque ele precisou lidar psicologicamente com uma limitação que ele tem. aham. E Em relação acho que uma nova versão de si, né? a isso. Então, como isso foi difícil, né? Então, Uhum. aí eu falei para minha mãe assim: não fala nada para ele, porque ele já teve ali a limitação suficiente, né? E porque a gente não Aham. pensou, a gente não conseguiu pensar nisso antes, porque ele é tão funcional Se no colocar momento, no lugar da outra pessoa, né? que a gente falou assim: ah, ele vai dar conta, vamos viver, vamos fazer o que a gente quer fazer aqui, ele vai embora. Aham. Mas que E às ótimo, vezes é como talvez já pudesse ter sido rotineiro antes. Não, a gente fica, ele vai, a gente se encontra. é E eu isso acho mesmo. que o teu exemplo, Tati, traz o olhar que não é o nosso vídeo de intenção também apenas para as pessoas que estão nesse processo de envelhecer, mas a gente que está assistindo. E As com pessoas que certeza. amamos, as pessoas que atendemos, envelhecer. E eu digo assim, eu tenho notado cada vez mais, porque eu sou rodeado de pessoas mais idosas, avós, pais que estão envelhecendo. E como eu digo assim, como eu acho que ver este processo de envelhecimento dói em nós também. É difícil pra gente também. Porque a gente começa a entrar nesse lugar, como que eu não pensei na pessoa nessa limitação? Como que eu tô tentando obrigar e não tô respeitando? Ou como que sem que eu tô querendo ajudar e tô tirando a autonomia da pessoa? Isso aí. Então acho que entra nisso junto com a ideia de finitude da vida. E o Uhum. quanto isso vai talvez nos trazendo a perspectiva de que o envelhecimento também é sobre como o nosso eu, no adulto, lidar com isso, de como abrir espaço para viver de uma forma valorosa com aquela pessoa que está envelhecendo. Com certeza. Eu acho que é esse lado, né? Não é só para o nosso envelhecimento, igual eu falei assim, eu acho que eu estou começando a sentir nos efeitos do envelhecimento, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes de fazer 40 anos, então, mas que assim, eu sei que muita coisa ainda vai mudar dali para frente, mas convivendo com muitas pessoas mais velhas, né? Então, meu pai tem 80, vai fazer 81 anos, a minha mãe tem 60 e poucos anos, mas assim, os dois sempre foram pessoas muito ativas e muito funcionais, então, assim, também é uma adaptação minha entender como lidar com eles no processo de envelhecimento deles. Isso.
Uhum. E E o que nós pode. também, enquanto terapeutas, entra a abertura do que é possível para aquela pessoa lidar naquele momento, em sessão, na vida dela, quais são atividades e ações comprometidas podem ou não ser feitas. Eu acho que esse é o ponto que a gente queria trazer aqui hoje, né? De repensar isso nesse processo do envelhecer, na gente, nos pacientes, nas pessoas com que a gente convive, né? Em nós mesmos, em todo lugar, nas nossas vidas, no nosso próprio envelhecer, no envelhecer, né? Em geral, da população, que, como você falou, né, Ana? Acho que cada vez mais vai aparecer no nosso consultório as pessoas mais velhas, porque a população está envelhecendo. Uhum, exatamente. E eu acho que essa nossa geração nova aí de jovens estão focando muito no autocuidado, na saúde. Então, existe uma perspectiva maior de longevidade. Né? Com Então, certeza. precisamos estar preparados. Preparados para isso, né? Então, é só uma pinceladinha ali sobre o processo do envelhecimento. Acho que mais para frente a gente pode até trazer mais vídeos para falar de pontos mais específicos em relação a isso. Mas esperamos que vocês tenham gostado. Isso, eu quero deixar aqui 2 recomendações. Para terapeutas, tem a minha dissertação de mestrado, que eu vou colocar depois aqui no link, o link aqui na descrição para vocês podem acessar. Então, foi focada especificamente com o público idoso, com pesquisa aplicada, na ACT mesmo. E também tem, tanto para terapeutas e população em geral, o livro do Skinner, que é Viver Bem a Velhice. Estou sem ele fisicamente aqui, como vocês podem ver, estou de mudança, não estou com as coisas organizadas ainda, não sei nem onde foi parar esse livro, mas eu deixo ele a indicação, e é um livro muito gostoso de ler, ele é fininho, e assim, quando eu fui lendo, eu fui vendo assim, as pessoas ao meu redor nesse processo de envelhecer, acontecendo as coisas, então é um livro interessante para qualquer pessoa ler. Isso, porque ele não é um livro técnico, apesar de ser o Skinner, entendeu? Né? Ele é um livro que ele é escrito com uma linguagem bem facilitada para a população em geral. Né? Então, eu acho que todas as informações que o envelhecimento traz, né, gente? Então, super indicamos ali a leitura. Isso. Uhum. E é isso, não deixem de comentar, de dar um like aí, dar sugestões para a gente de novas temáticas aqui para falar com vocês e compartilhar com quem vocês acham que pode se beneficiar. Isso aí, então até a próxima, gente. Um Tchau, beijo, tchau. até, tchau.